Olá, sou Roger Lerina e começando mais um podcast Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia, de bons filmes, de boas produções audiovisuais. Estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, mais uma vez dividindo a mesa com o meu colega, amigo, crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone. Salve, salve, Marcelo. Salve, Roger. Oi lá, pessoal, tudo bom? Beleza. Vamos começar falando hoje a respeito de uma estreia nos cinemas brasileiros dessa semana e que vai nos ensejar aqui no podcast também para falarmos de outros tipos de filmes, outros títulos aí, filmes semelhantes a esse, pelo menos no que diz respeito à ideia de fazer um retrato de grandes personalidades da cultura. A gente vai começar falando de Springsteen, Salve-me do Desconhecido, que é um filme que retrata um período muito específico, um recorte bastante pontual da trajetória do Bruce Springsteen, esse grande nome do rock internacional, norte-americano, estadunidense, nascido aqui na região de Nova Jersey, e que no começo dos anos 1980 estava vivendo um dos momentos mais ascendentes da sua carreira. Ele estava acabando de voltar de uma turnê super exitosa de um álbum duplo chamado The River, lançado em 1980, um disco que eu acho maravilhoso, aliás. Bruce Springsteen é um artista maiúsculo, incrível mesmo, e estava nessa, né, todo mundo aguardando a próxima gravação, o próximo lançamento dele, que deveria continuar nesse viés ascendente aí de sucesso, e ele resolve fazer uma pausa, mas faz uma pausa na carreira, no rumo, pelo menos, que a sua carreira estava tomando, para se dedicar a um projeto totalmente pessoal, mas muito íntimo e sombrio mesmo, em que ele trazia à tona lembranças, ou pelo menos ecos de memórias da sua infância, que episódios mais traumáticos, mais duros, especialmente relativos à relação dele com o pai, que era um sujeito que sofria de depressão, cuja depressão levou o seu pai ao alcoolismo, e o próprio Bruce Springsteen confessa isso na biografia, né, depois que ele escreveu, foi publicado no Brasil em 2014, biografia chamada Born to Run. Nesse texto ele conta que Bruce Springsteen, também sofria da depressão, e que parece que é uma característica, um problema que afeta diversos membros da família dele de uma forma meio aleatória. Bem, então ele resolve parar e grava um disco chamado Nebraska, um disco absolutamente fora da linha que ele estava seguindo, em que ele se tranca na casa que ele tinha comprado em Nova Jersey, e apenas se acompanhando ao violão e a gaita de boca, grava num gravador super rústico, analógico, de 4 canais, as faixas desse disco, que, como eu disse, refletem muito das lembranças de infância dele, mas também são inspiradas por histórias de filmes, por exemplo, como Badlands, né, do Terrence Malick, e outros filmes do John Ford, como As Vinhas da Ira, né, e são relativas normalmente a personagens marginalizados, vindos da classe trabalhadora. Aliás, uma característica, né, temática no Bruce Springsteen, mas nesse disco Nebraska ele concentra muito nesse universo e com uma sonoridade bastante sombria. Quem encarna, né, Marcelo, o Bruce Springsteen é um ator que é um dos queridinhos atualmente de Hollywood, que é o Jeremy Allen White, que é o ator que se notabilizou como protagonista daquela série O Urso. Ele já ganhou vários prêmios, Globo de Ouro, tudo. 2 prêmios Emmy, 3 Globos de Ouro, né? Então ele é um cara que também está muito em evidência no cinema e no audiovisual, nas séries americanas. E tem ainda a presença do Jeremy Strong,
que é um ator que ficou bastante conhecido por conta daquela série Succession. Sim. E que ele está também naquele filme O Aprendiz, né, que conta a história de como surgiu a figura, né, do Donald Trump como empresário lá no final dos anos 70, começo dos 80. E o Jeremy Strong vive o John Landau, que é o grande empresário, né, do Bruce Springsteen, que mais do que um cara que cuidava, né, dos negócios do Bruce, era um incentivador, era um amigo, era um parceiro, e um cara que entendia o Bruce Springsteen também do ponto de vista artístico, né? Eu gostei muito do filme, Marcelo, acho muito interessante esse retrato, assim, que na verdade é um filme mais do que a história de um artista, porque como eu falei no começo aqui, é um recorte muito específico daquele período entre 1980 e 1982, que é quando o disco Nebraska vem a público, e logo depois vem, em 1984, Born in the USA, que é o êxito planetário do Bruce Springsteen, que ele já estava compondo as músicas, né? A gente fica vendo isso muito claro no filme. Antes mesmo de Nebraska, ele já tinha algumas músicas. A própria Born in the USA, canção título desse álbum, já estava escrita e já tinha até uma demo com a banda, e estava todo mundo esperando, bom, vai continuar nesse clima, nesse ritmo. E aí ele vai para trás e faz uma espécie de autoanálise com o Nebraska. Os atores estão muito bem. Ele canta de verdade no filme ou é dublado? Ele tem as duas coisas. Assim, ele canta, e até é muito curioso, porque o Bruce Springsteen teria escolhido o próprio Jeremy Allen White para fazer o papel, teria dito, não, eu quero que seja esse ator, né? Uma escolha que eu acho muito apropriada, porque além de ser um ator que eu acho muito talentoso, ele também, eu acho ele fisicamente parecido com o Bruce Springsteen. E aí tem algumas cenas, né, que depois eu fiquei sabendo, lendo aqui a respeito do filme, que é quando antes de estourar, né, com a turnê de The River, isso tem cenas no filme, porque o filme não se concentra apenas nesse momento, né, Marcelo, da gravação desse disco, retoma os momentos um pouco anteriores ao sucesso do Bruce Springsteen, em que ele tocava com outros músicos, com outras formações, em casas noturnas, especialmente num clube, né, específico lá de Nova Jersey. Então, para a vizinhança, mas ele já era um herói local, digamos assim, da música, e aí conta a história de um relacionamento que ele teve com uma fã, né, que naquela época também foi marcado um pouco pela questão da depressão, e também o filme também lembra, né, Marcelo, cenas da infância do Bruce Springsteen, a relação dele com a mãe, que é vivida pela atriz Gaby Hoffmann, que era uma mulher mais solar, de origem italiana. Bruce Springsteen é uma mistura, né, de duas das principais imigrações dos Estados Unidos, né? A mãe de origem italiana e o pai de origem irlandesa. Mas especialmente a relação dele, que eu falei já, problemática, um alcoólatra, abusivo, né? E que é vivido por um baita ator que a gente adora aqui, que é o Stephen Graham, que é o ator da série Adolescência, né? Que a gente já comentou. Outras séries como Boardwalk Empire e outros filmes, como o irlandês, o Martin Scorsese, né? Um grande ator, e ele está muito bem como o Doug, que é o pai do Bruce Springsteen. Então, a gente recomenda muito aqui que para quem gosta do Bruce Springsteen, quem conhece a trajetória desse grande artista, o filme tem obviamente um sabor e um impacto mais forte. Mas mesmo para quem não conheça muito, ele é interessante porque ele é muito bem feito e ele é mais realmente um retrato de alguém que, apesar de estar, né, vivendo o auge do seu sucesso, tem uma questão com depressão que isso acaba puxando para baixo, né, Marcelo?
Beleza. Eu não tive a chance de ver o filme ainda, quero ver assim que estrear a quinta, né? Agora. Tá A estreando quinta quinta-feira agora. nos cinemas, né? Mas você também é fã de Bruce Springsteen, né? Como eu Sim, sou muito sou. fã. E inclusive eu quero aproveitar o gancho aqui uma dica bem legal de Bruce Springsteen no cinema. Além de, claro, todo mundo deve lembrar que ele já ganhou um Oscar, né, de trilha sonora pelo filme Filadélfia, que É a verdade. trilha sonora, a música principal é Streets of Philadelphia, é dele. Já concorreu também para aquele Os Últimos Passos de um Homem, com o Sean Penn, que ele fez a trilha e concorreu também ao Oscar. Mas tem um filme que ele passou batido pelos cinemas, que é muito bacana, e que a É, gente encontra no streaming, que é A Música da Minha Vida. esse filme é muito bom. É uma história inusitada, mas é real, por incrível que pareça, de um jornalista inglês, de origem paquistanesa, que nos anos 80, numa cidadezinha próxima de Londres ali, ele cresceu ali com o filho de imigrantes, era vítima de bullying, de preconceito, e ele encontrou nas músicas do Bruce Springsteen, tipo, uma forma de superação, assim, nas letras do Bruce, dos principais clássicos do Bruce Springsteen. E o filme todo é muito simpático, porque além da história ser legal, ele é todo pontuado pelas músicas do Bruce Springsteen. Fica de dica aí, se encontra ele nos streams, eu vi na Apple e na Amazon para compra e venda ali. Mas vale a pena, que é um filme que ele passou meio batido nos cinemas aqui em Porto Alegre, é um filme de É 2019. a música da minha vida. A Bem música da minha vida é lembrado. Blinded by the Light, no original, que é o nome de uma música do primeiro disco do Bruce Springsteen. É. Então fica a dica. E é isso. E essa identificação que tem nesse A Música da Minha Vida e que está nesse filme também, né? Springsteen, essa, né, não dá nem para dizer que é uma cinebiografia, que é essa relação que ele tem, né, Marcelo, como ser uma voz Do do proletariado, assim. proletariado, da classe trabalhadora, das pessoas mais marginalizadas pelo sistema, claro, especificamente da sociedade dos Estados Unidos, mas que pode ser adotado e a gente pode encontrar eco e se espelhar em qualquer situação, como é o Sim, caso desse, né, imigrante, né, paquistanês, que o Marcelo sim, citou, é filho de imigrantes paquistaneses, num subúrbio, né, sim, britânico, mas que se identifica muito com o sim. universo temático musical aí do Bruce Springsteen. A gente vai para um intervalo, né, Marcelo, e na volta, já que a gente está nessa toada aí de filmes Uhum, musicais, de perfis de artistas da música, sim. do rock, do pop, e nós vamos indicar aqui uma dezena de títulos aí para relembrar de filmes que vão por Uhum. essa linha e que a gente acha bacana, que foram bem sucedidos. Então, já voltamos. Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade aqui nos nossos pitacos sobre cinebiografias musicais, em cima do gancho do filme sobre o Bruce Springsteen que o Roger falou. A gente separou aqui várias cinebiografias de ídolos da música, assim, de diferentes gêneros, que é uma vertente muito rica do cinema, longeva, de muitos anos, assim. Então, e os resultados nem sempre são tão satisfatórios como a gente costuma ver, assim. Tem filmes ganhadores de Oscar, tem filmes de que atores foram consagrados interpretando grandes ídolos da música, e no geral praticamente a cada temporada sempre tem um filme do gênero, assim. Então a nossa lista aqui, por exemplo, só para lembrar que já teve todos os pioneiros do rock, assim, já tiveram seus filmes, né? Chuck Berry, Little Richard, Ritchie Valens, que eu acho que ficou mais famoso pelo filme O La La Bamba, né? Bamba, Buddy Holly. Elvis Uh, Presley, o né? Elvis já teve diferentes filmes, inclusive um mais recente. Então, e até ídolos mais contemporâneos, como Amy Winehouse, que teve uma cinebiografia de um par de anos atrás também, que não é lá essas coisas, mas pelo menos deu uma boa dimensão da figura dela. Então, todos os gêneros estão contemplados. Mas a gente começa aqui com um filme que tem tudo a ver com Bruce Springsteen, que o Roger falou, Exato. que é Esta Terra é Minha Terra, que é uma cinebiografia do Arlo Guthrie, que é o grande mentor dessa
digamos, essa vertente assim dos cantadores americanos, que o principal discípulo dele, a gente pode botar ali o Bob Dylan, que Woody Guthrie, é né? o Woody Guthrie. Ele é um artista que surgiu ali no final ali da Grande Depressão Americana, percorrendo os Estados Unidos, cantando as mazelas da classe trabalhadora, e se transformou no grande poeta, assim, digamos, dessa geração pré-beatnik ali, que foi o que expôs essas questões dos trabalhadores, os grandes problemas sociais dos Estados Unidos, do interior americano, e ele se transformou depois tem uma amarração depois que é bacana com o último filme que a gente vai falar aqui, que é do filme do Bob Dylan. Então, é um filme dirigido pelo Hal Ashby, que é um dos grandes diretores dos anos 70. É um filme de 1976 que o David Carradine faz o papel do Woody Guthrie. Só lembrando, né, Marcelo, que é um filme, tu estava falando, alguns desses filmes que a gente vai comentar aqui ganharam Oscar. Esse é um caso. Ganhou o Oscar de trilha sonora, né, o que é um Oscar que, né, seria talvez até um bem esperado, mas ele ganhou também fotografia muito boa do Haskell Wexler, Sim, que é um cara grande cineasta, que depois se transformou diretor também. É um grande diretor de fotografia. Muito bom. Assim. E o Woody Guthrie é um herói da classe trabalhadora, um cara bem ligado à esquerda lá nos Estados Unidos, da mesma forma como acabou depois, mais tarde, inspirando Bob Dylan e, finalmente, o Bruce Springsteen. Sim. Depois eu coloco aqui como destaque o The Doors, que foi um sucesso comercial, filme de 1991 do Oliver Stone, que tem o Val Kilmer encarnando assim de uma forma muito eficiente e impressionante o Jim Morrison, vocalista do The Doors, que é aquela banda ali que surgiu no final dos anos 60, e é uma biografia, digamos, entre aspas, convencional, porque faz ali todos os percalços dos altos e baixos, da ascensão e queda, né, até a morte do Jim Morrison, por seus excessos químicos e etílicos, mas ele é eu sempre achei assim muito inventiva a forma assim que ele consegue transpor assim aquele universo do final dos anos 60 de loucura, psicodelia, de uma forma bem eficiente, assim. Eu acho que ainda é um dos grandes filmes do Oliver Stone, assim, e é um filme que permanece forte, assim. E virou um filme de culto, né, Virou Marcelo? culto, sim. Já na época, quer dizer, ele virou, já desde o seu lançamento, mundialmente ele foi muito cultuado, mas a gente tem a experiência aqui no Brasil, nós somos aqui de Porto Alegre, então as sessões em cinema, sessões da meia-noite. Eu vi, casualmente, na sessão do ABC. Cerimônias, né? Quando eu vi na sessão da meia-noite no ABC, ali na Venâncio Aires, o antigo cinema, isso já denuncia a idade aqui, né? Praticamente ali metade da Venâncio Aires, da calçada do cinema, ficou fechada, porque os carros estacionaram, ligaram som, música do The Doors, vendedores ambulantes, aí daqui a pouco a Brigada Militar teve que chegar ali no dia que eu assisti, foi muito bacana, era quase um ritual, assim, era aqueles filmes que as pessoas cantavam, aplaudiam durante a sessão, era muito bacana. Assim. No elenco tem ainda, além do Val Kilmer, claro, que brilha de uma forma incrível, tem a Meg Ryan, faz o a Ray Pamela... Manzarek, que é vivido pelo Kyle MacLachlan. Pois é, que o nosso querido amigo Kyle MacLachlan, que a gente falou tanto aqui, que é meio um alter ego do David Lynch, né, o ator, ele faz o Ray Manzarek, né, que é um tecladista, meio que até um diretor musical, digamos, do The Doors, né, o cara que concebia musicalmente mais o som da banda. E tem do Billy Idol, que eu não lembrava, Marcelo, estava vendo aqui, ele tá no elenco. Não lembro desse também. Faz um personagem chamado Cat, gato. Eu teria que rever para saber quem é. Não lembro dele no filme. Depois nós pulamos aqui para um filme que ele faz um recorte, é Johnny June, que seria uma cinebiografia do Johnny Cash, né, esse grande cantor com um pé na música country, mas que também tem uma ligação forte com rock ali nos seus primórdios, ali foi contemporâneo do Elvis, do Chuck Berry, do Little Richard, naquele despontar ali do início dos anos 50, e é um cara também que ficou atormentado assim pelos seus dramas pessoais, só que a biografia dele é interessante porque ela é contada em paralelo com a sua grande parceira musical, a June,
Me esqueci o sobrenome dela. Johnny Carter. Johnny Que era Carter. de uma família de músicos country, né? Isso, então, e ela é vivida pela Reese Witherspoon, que ganhou o Oscar de melhor atriz por esse personagem. Realmente ela tá muito bem. Os dois, né? O Joaquin Phoenix tá vive ótimo, o Johnny né? Cash, tá ótimo no filme. E a Reese Witherspoon como a June. E o filme, além de passar em revista os grandes sucessos assim da dupla e depois da carreira solo também do Johnny Cash, ele mostra também todo esse drama do casal, as voltas com sucesso, com o abuso de álcool, principalmente por causa do Johnny Cash, que é o que precipitou o fim do relacionamento assim turbulento, né? Que foi um relacionamento bastante profícuo em termos criativos, mas também muito turbulento na vida pessoal dos Johnny dois. Cash chegou, pegou cana, foi preso, Sim, inclusive né? tem um grande concerto famoso dele que ele é de dentro da cadeia, assim, que é um disco ao vivo que ele gravou, assim, que é muito interessante. E tá assim. no filme também, Tá no filme esse é momento. antológico, né? E ela ganhou Oscar, Ela né? ganhou o Oscar de melhor atriz por esse desempenho, assim, porque é realmente muito bom. Os dois, ele concorreu ao Oscar de melhor ator, mas não ganhou. E é dirigido pelo James Mangold, que depois vai reaparecer quando a gente vai falar dele daqui a pouco de novo. Depois, Roger, eu separei aqui um que eu também, que a gente curtiu muito, também viveu muito na época também, que é Control, que é a biografia do Ian Curtis, que é Muito o bom esse vocalista do Joy Division, a banda que deu início que originou o New Order após a morte dele. E é um filme muito bacana, assim, é dirigido por um cara que, para mim, é o grande... é o grande como é que eu digo, digamos, o grande ilustrador como fotógrafo e diretor de videoclipes dessa geração assim oitentista, que é o Anton Corbijn, que dirigiu É um fotógrafo videoclipe. holandês, né? Ele é fotógrafo, fotografou praticamente todas as bandas e grandes ídolos da música pop ali dos anos 80 e está nativo até hoje. Dirigiu os videoclipes, assim, principalmente a parceria dele com Depeche Mode, assim, são obras de arte, assim, os É muito videoclipes. especializado em captar um preto e branco Sim. muito expressivo, não diria expressionista exatamente, mas expressivo. E o Sim. filme Controle é em preto e branco. Exato, e como é uma vida curta, assim, o filme consegue, dessas cinebiografias que a gente falou, que às vezes tenta dar conta de toda a vida de um artista de muitos, uma carreira muito longa, a vida e a carreira do Ian Curtis foram muito curtas, muito breves, né? Então, o filme consegue captar muito bem assim, essa efervescência ali no pós-punk britânico, ali da virada dos anos 70 para os 80, o despontar da banda, do Joy Division, que gravou praticamente assim, a rigor um disco apenas, assim, que fez um sucesso, depois a morte dele por suicídio, e depois o filme avança até ali os primórdios do New Order ali, já sem... despontando para toda aquela cena ali de Manchester, Liverpool, aquelas bandas todas que deram origem ao Britpop ali dos anos 80. Depois, um filme que eu acho muito bacana também, por também ter um recorte muito específico, não tentar dar uma dimensão gigantesca assim de um artista muito importante, que é o Garoto de Liverpool, que ele é focado exclusivamente ali, recorte na juventude do John Lennon, Exato. em cima da relação dele com duas mulheres, com a tia e com a mãe, que foram definidoras da carreira dele. A mãe era uma mãe ausente, entregou ele aos cuidados da tia Mimi, que é vivida pela Kristin Scott Thomas, que é uma grande atriz britânica. E o filme ele vai pontuando, assim, dando piscadinha para os fãs, assim, mostrando, dando como surgiu as grandes músicas que depois ficariam conhecidas com os Beatles, como Strawberry Fields Forever, Penny Lane, mas não tem trilha dos Beatles ainda, né? O filme ele avança até o primeiro ensaio dele com o George Harrison, o Paul McCartney, a primeira gravação, na verdade. O filme vai até aí. E é muito interessante que eu achei, Roger, que ele tem esse recorte, né, de mostrar a criação, como o ambiente ajudou a forjar os dramas pessoais. Sim. E o ambiente forjaram um grande artista que foi John Lennon. E é legal esse tipo de recorte assim mais específico. É interessante como tu tens pontuado, né? A maioria dos títulos escolhidos aqui tem essa característica de que não cobre a vida inteira do artista, mas alguns sim
meio Sim, que cobrem, é o caso do Johnny June, em certo sim, sentido, o do filme Dessa Terra Minha Terra, lá do Woody Guthrie, mas os outros não, sim, porque assim é uma possibilidade de, como tu disseste, de verticalizar, aprofundar mais sim. o perfil e a vida dessas figuras, mas também, em muitos casos, é um recurso interessante para evitar ter que usar músicas e contar com a liberação Sim. né, de direitos de execução de músicas que às vezes, né, de artistas que é muito difícil e a produção não tem grana, dependendo da Sim. produção do diretor, etc. Não tem recurso para conseguir a liberação das músicas ou os Ou a própria artistas autorização não ou a própria usa. canção não quero saber de uma história sobre mim, ou a família, né? Sim, Quem tá cuidando do legado, diz, não quero que se for fazer um filme, nós é que vamos fazer, etc. sim, Não vai ser você. Então, isso pega assim um, um recorte de tempo anterior a essas canções, essas músicas, sim. também pode prescindir desse tipo de trilha sonora, né? Sim, é exato. E só para não perder o gancho, com essa mesma proposta, e também a ver com Uhum. Beatles, tem o Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool, que é um filme muito bacana, Eu assim, gosto muito do eu filme, gostei do muito Ian na época, Stockley. nunca mais revi, que é centrado na excursão que os Beatles fez quando eles eram um quinteto ainda, né, com o Sutcliffe, É. que era o amigo deles que acabou morrendo precocemente. E antes do Ringo Starr entrar na banda também, era o Pete Best, o baterista na época. E eles foi toda a temporada que eles fizeram em Hamburgo, na Alemanha, e da qual ali eles se aprimoraram de tal forma, assim, de que se tornou uma grande banda ao vivo, assim, de músicos excepcionais. E o filme é muito centrado nessa fase. E aí, para contornar isso que a gente estava falando, que o Roger falou dos direitos, eles focam só nas músicas que os Beatles tocavam naquela época, que daí eram grandes covers de blues e de rock Que americano. normalmente não eram músicas deles, né? Não eram música deles, os Beatles foram forjados como banda cover, né? É bom a gente sempre lembrar assim, Beatles e Rolling Stones, eles criaram casco assim tocando em bares e clubes noturnos antes de gravar seus primeiros discos e ter os primeiros sucessos com repertório próprio. Eles tocaram, ralaram muito na noite, assim, essa época em Hamburgo lá, os Beatles, certo, eles tocavam, chegavam a fazer sessões de 4, 5 horas, assim, né, nos bares portuários lá. Então é um filme muito bacana, assim. Recomendamos. Depois a gente avança aqui agora já para os anos 2000. Em 1919 tem dessas cinebiografias recentes, uma das que eu achei mais legal, que é o Rocketman, que biografa de uma forma bastante inventiva, eu achei, né, Roger, O Elton o John. Elton John, que o filme ele tem um ar de musical, assim, de com vídeo, como se fossem encenações de videoclipes das principais músicas do Elton John, que é vivido de forma muito eficiente Taron pelo Taron Egerton. Egerton, que é um ator assim que está bem, incorporou de forma muito eficiente Eu assim, o acho que ele tá Elton muito John, bem, né? está muito bem. E é um desses que ele até, né, ele faz um recorte, ele começa lá na infância mostrando os problemas familiares do Elton John, avança pelos principais sucessos. Ele tem essa ambição de dar conta da vida e obra, mas eu acho que ele cumpre com eficiência pela forma inventiva com que ele investe assim nessa nessa proposta assim de dar o biografado. Só abrir um parênteses aqui, coisa, por exemplo, que o filme do Queen não conseguiu, porque ele também avança, assim, tenta dar um aspecto assim de biografia mais completa, mas eu acho que o filme patina assim. Eu como grande, eu não sou um grande fã do Elton John, enfim, mas achei a biografia Rocketman um excelente filme. E do Queen, que eu sempre fui grande fã, eu achei o filme o Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody, que ganhou, deu um Oscar até imerecido ao meu papel, o Rami Malek, porque eu acho que ele não funciona como o Fred Mercury lá, mas o filme, para quem é fã do Queen, tá cheio de liberdades assim excessivas de cronologia, de repertório, Esse é um assim problema que eu achei um meio dos complicado. problemas. É. Mas daí a gente avança agora para encerrar com uma que também se pegou um grande astro e se deu foi de forma bem eficiente, também pega um recorte específico da carreira do seu biografado, que é o Bob Dylan, no, no Um Completo Desconhecido, que tem tudo a ver lá com esse primeiro filme que a gente falou do
Woody Guthrie, porque é um personagem que referenciado no filme, né? Inclusive Porque ele aparece, né? aparece já no seu, digamos, seus estertores, quando ele está no hospital, e o jovem Bob Dylan, quando está iniciando a carreira, vai meio que prestar uma reverência lá para ele, pedir uma bênção. E é meio assim, carrega a chama assim, desses trovadores contemporâneos assim que o Bob Dylan herda do Woody Guthrie. E o filme ele pega esse momento muito específico, que é o início da carreira do Bob Dylan até lá um episódio emblemático lá que ele trocou o violão pela guitarra elétrica, deixou de ser um artista predominantemente folk e rompeu com seus fãs e apoiadores daquele primeiro momento, quando ele resolve investir num repertório mais eletrificado, né? Mas, E é um filme, e o Timothée Chalamet, que é um ator pelo qual eu não morro de amores, mas está muito bem eu no acho que ele tá filme, muito bem, Timothée como foi Chalamet. indicado a Oscar, vários prêmios da temporada. Eu acho que é um filme que dá uma boa dimensão do Bob Dylan para quem gosta do Bob Dylan e quem quer conhecer mais do Bob Dylan, justamente por pegar esse início de carreira do Bob Dylan, que eu achei muito legal. Assim. Eu gosto também e acho muito acertado, né, Marcelo, a ideia de, de um recorte, claro, não acompanha o Bob Dylan até os dias de hoje, é, mas que para efetivamente num momento de virada, que é quando ele decide largar, como tu disseste, o folk, o violão acústico, etc., e se eletrificar, tocar com banda elétrica, e se associar com The Band, né? Bom, e flertar e efetivamente ir pro rock and roll, porque naquela época eram dois caminhos na música americana que não andavam tão juntos assim como depois, até no final dos 60 e dos 70 em diante, isso já se tornou mais usual e que deu origem a um monte de artistas e obras incríveis que juntam uma tradição da música folclórica, do folk americano, norte-americano, do Canadá, etc. O próprio Bruce Springsteen tem É fruto essa disso. raiz. Né? Com o rock and roll. Agora é muito interessante porque o filme começa e termina com o Bob Dylan, o personagem do Bob Dylan, visitando no sanatório o Woody Guthrie, que ele passou a parte final da sua vida né, numa instituição dessas. E ele, como o Marcelo lembrou no começo, indo lá visitar o Woody Guthrie para ser como abençoado, receber o aval para que ele está chegando em Nova York, vindo do interior, para se tornar um artista folk e traçar o seu caminho. E depois, no final, ele, quando já se decidiu, já fez uma revolução lá nos festivais de música folk, tocando guitarra, ele vai lá e meio que se despede, diz assim, eu não quero ser mais o novo Woody Guthrie. Te reverencio, foi muito importante na minha carreira, mas agora eu sou uma outra coisa. Então eu acho que narrativamente, dramaticamente, eu acho que é muito acertado isso, né, cara? Não, com certeza. E vou fazer mais umas citações aqui de filmes que poderiam render, mas acabaram por vias tortas não sendo boas cinebiografias, justamente por isso que o Roger comentou da questão das músicas. Tem um que é muito interessante, o recorte histórico, que é o Stoned, que é a história secreta dos Rolling Stones, um nome absurdo aqui em português, que ele pega um recorte lá dos Rolling Stones até a morte do guitarrista original, Brian Jones. E só que o filme, como ele foi uma biografia não autorizada, ele não pôde contar com nenhuma música dos Rolling Stones, que naquela época já tinham um monte de sucessos. Então o filme fica meio capenga por isso, porque ele é muito centrado principalmente na rivalidade, né, do Brian Jones com o Mick Jagger e o Keith Richards, pelo controle criativo da banda. E o filme acaba descambando, assim, não fica interessante. E o outro que me decepcionou muito foi o Stardust, que também é para ser um recorte do início da trajetória do David Bowie, que naquela época também já tinha músicas de um repertório próprio consolidado, mas
não vingou justamente por isso, né? Que o filme é muito centrado em covers, aí nada funciona, assim. E para encerrar mesmo, eu citaria É, um outro título, Marcelo, que não é exatamente uma cinebiografia, é sim, inspirado na figura, em canções, mas também de uma maneira sim, muito, eu acho muito criativa e às vezes tangenciando mais do que efetivamente narrando os fatos, do próprio Bob Dylan, que é sim. Não Estou Lá. Assim, Né? I'm Not There, filme do Todd Haynes, tem e cinco atores interpretando ele, sim, né? inclusive uma mulher, Kate Blanchett, tem Richard Gere, tem Heath Ledger, Christian Bale, é e não é o Bob Dylan. Sim, São várias fases do personagem do Bob Dylan. Tem personagens que ele cultivou, ligadas como Pat Garrett e Billy the Kid, né, que é um western antológico dirigido pelo Sam Peckinpah, que tem a trilha sonora do Bob Dylan. Então é um filme regular. Eu acho ele irregular. sim, Tem momentos que eu acho incríveis, gente, tem outros momentos que eu acho muito aborrecidos. sim. Mas eu acho que ele tem um grande mérito de não querer ser uma cinebiografia convencional que para mim, é um dos problemas centrais em Bohemian Rhapsody, por Sim, exemplo, que acaba sendo, e ainda com questões, erros e sim. anacronismos e alterações em fatos, mas independentemente disso, só esse jeito de contar Aham. uma história, né, cronologicamente é muito convencional, acaba Sim. não trazendo conteúdo novo, nada de muito É o caso, por exemplo, de uma outra oscarizada que é o do Ray Charles, do Ray, que o Jamie Foxx exato ganhou como também. melhor ator, é muito papai e mamãe, assim, muito convencional, apesar de ser brilhante o desempenho dele, mas como filme ele também não chega a empolgar Não, muito. E assim, tantas outras cinebiografias, né, de pessoas legais que não funcionam como cinema, assim, né? é Isso isso. aí. Bom, muitas indicações, porque tem muitas cinebiografias, a gente só falou aqui de Algumas, cinebiografias, né? algumas e internacionais, mais do pop rock dos Estados Unidos e britânicos, porque a gente já falou aqui de cinebiografias e documentários musicais Brasileiro, relativos da música brasileira, que começou tardiamente, né? A sim, gente também lembrou aqui que foi mais ou menos só a partir de 1995 sim, que o cinema brasileiro começou a atentar mesmo para a possibilidade de fazer ou os biopics, como os americanos falam, né? sim, Umas biografias dramatizadas contando a história desses artistas, desses músicos brasileiros, ou documentários sim, musicais. Então você pode recuperar isso. A gente já fez, acho que, inclusive, mais de um episódio, né, Marcelo, sim. falando disso no nosso podcast. Hoje a gente estava falando, então, de pop rock norte-americano e britânico. Bem, a gente vai para um intervalo rapidinho e vamos mudar completamente a chave, porque nós vamos para um thriller político para encerrar o programa de hoje. Já voltamos. A gente está de volta aqui com o nosso podcast Cineclube Matinal e nós vamos falar agora, Marcelo, para encerrar a edição de hoje Uhum, de novembro. O filme que está entrando em cartaz nos cinemas aqui nessa semana e que é uma coprodução entre Colômbia e Brasil. sim, Tem, né, muitos técnicos, né, uhum, e produtores que são brasileiros e que é um filme eletrizante. Ele é curto, tem não tem 1h20, sim. mas ele tem uma sensação angustiante porque ele se passa o tempo inteiro num único cenário que é Um banheiro, né? um banheiro de uma instituição pública, no caso do Palácio da Justiça, e recria um caso autêntico, verídico, que foi muito importante na história da América Latina em geral, mas muito particularmente na história da Colômbia. Em 1985, a tomada do Palácio da Justiça, no dia 6 de novembro, mais especificamente, aliás, estão fazendo agora 40 anos, 40 né? anos, né, quase que exatos, enquanto a gente está gravando aqui, por guerrilheiros do grupo M19, e que eles exigem declarações e posicionamentos dos juízes com relação a, ao governo e aos militares, ao exército, mas
nada disso, e já passo Sim, para ti para tu falares, Marcelo. sim. Praticamente nada disso é dito no filme. O filme investe na situação de acompanharmos esses momentos, como eu disse, angustiantes, de um grupo de guerrilheiros que faz como reféns Mais de 200 pessoas, mais de 200. 300 na verdade, foram mais de 300. E morreram 100, né? Sim, O desfecho foi muito trágico. E entre os reféns há funcionários comuns, né? Gente que estava trabalhando na limpeza, gente que estava ali por algum outro motivo qualquer, que nem talvez inclusive fossem funcionários visitantes, né? visitantes, e também altos magistrados. Hum. Ah, e esses, os relacionamentos e o conflito humano dos personagens, da tensão com o exército que cerca o prédio, é o que fornece, digamos, o combustível do filme. E não tanto, aliás, muito pouco de informações, né, Marcelo, sobre o que realmente aconteceu. Sim, é um filme que eu acho assim, ele é muito eletrizante, né, nessa tensão, até a gente se situar o que está acontecendo, só que ele não te dá muito contexto, assim, eu tive que ir no Google ali para entender o que é aquela representação. No final ele apresenta lá os letreiros, dando uma situação, mas em resumo, assim, ó, em 1985 a Colômbia vivia um grande impasse político, né? Por questões assim de assolada pelo crime organizado lá do narcotráfico, dos cartéis lá de Medellín e de Cali, pelo Pablo Escobar principalmente, e pelos grupos de esquerda ainda remanescentes lá das lutas revolucionárias. Esse M19 era um dos principais grupos de guerrilha, Sim. e esse episódio até hoje ele é muito nebuloso, né, na história da Colômbia. Inclusive ele é citado num episódio daquela série Narcos, né, que retrata o Pablo Escobar, vivido pelo O nosso Wagner Moura. Wagner Moura. Acho que é na primeira temporada, segunda temporada do Narcos. Porque qual é a grande polêmica disso? Se criou no imaginário popular e por algumas fontes que os guerrilheiros invadiram a Suprema Corte lá da Colômbia a mando dos cartéis do Pablo Escobar para eliminar documentos, porque era uma época que eles estavam lutando contra a extradição dos traficantes para os Estados Unidos, que era a grande celeuma jurídica lá e política, né? Sempre respingava na política da Colômbia de queimar, uma literal queima de arquivo, que eles teriam ganho, inclusive, algumas versões de 1 milhão, 2 milhões de dólares. Isso foi sempre negado por remanescentes dos grupos de guerrilha, inclusive hoje o atual presidente da Colômbia integrava esse grupo, o Gustavo Petro, só que ele não participou dessa ação porque na época ele estava preso por uma outra razão. E ele é um que já escreveu sobre isso, que ele nega, que não tinha nada de ligação com o narcotráfico, e outras fontes jornalísticas, livros, contam que teve sim essa influência do narcotráfico. Então é uma questão ainda em aberto, lá, uma chaga ainda em aberto. E o principal disso que o filme retrata, assim, nessa tensão toda, é que foi uma ação assim que durou com menos de 48 horas, assim, entre os dias 6 e 7 de novembro de 85, só que o saldo foi terrível, assim, porque foram mais de 300 reféns, 100 mortos, metade da Suprema Corte dos Sim, juízes, 12 dos magistrados foram 24 juízes da Suprema mortos. Corte, foram mortos. Inclusive, até hoje tem desaparecidos que não se sabe, teve execuções sumárias por parte do Exército, a questão de possíveis testemunhas foram posteriormente assassinadas. Então é uma história ainda em aberto na Colômbia. E o filme, ele, principalmente nesses momentos de tensão ali, a encenação porque o filme ele começa já com os guerrilheiros e os reféns acuados num banheiro e o exército cercando e já bombardeando, invadindo com tanques, tudo. Então ele vai representando toda essa tensão. Mas é isso, ele não te dá muitas informações. Então é bom já ir sabendo o que é essa história para poder ter uma fruição melhor da encenação, assim, sabendo o que era o contexto político daquela época, assim. Eu acho muito interessante e ousada, né, essa ideia, né,
esse caminho que o filme toma, né, que ele é escrito e dirigido por um realizador chamado Tomás Corredor, porque, como eu disse, ó, ele coloca as fichas na situação em si. Quer dizer, para aquelas pessoas que estão ali, que, por exemplo, foram pegas por acaso, e isso é interessante, que elas têm muita voz no filme, né, e elas acabam sendo reféns, e talvez até mesmo para magistrados e para funcionários mais qualificados, não importa tanto a questão do contexto político do que está acontecendo. O que tá em questão ali é aquele momento, inclusive para os próprios guerrilheiros. Há muitos diálogos entre eles que alguns estão muito preocupados com o que está acontecendo com um colega, às vezes dá a entender que determinado colega é companheiro ou companheira de quem está ali, porque eles ficaram espalhados em várias áreas ali desse prédio do Palácio da Justiça. Quer dizer, então está trazendo mais a questão humana, né, Marcelo? De uma situação limite e que está preocupado com a vida. Há momentos em que, porque há feridos, inclusive, entre muitos guerrilheiros, né, acabam sendo baleados, se ferem, e que estão ali agonizando, alguns deles, e a gente vê N momentos em que os reféns se prestam, né, tentam ajudar de alguma forma aquele ferido ali. Então, o que está vindo à tona, como eu disse, é a questão humana. Mas, por outro lado, lá pelas tantas, realmente faz falta esse background para quem não tenha das informações. Tem um rádio ali que eles escutam uma hora, um vago de noticiário, mas também é muito... É muito vago. Eu tive que ver o filme e depois ir para o Wikipedia ali para poder ter uma noção do que tinha acontecido. Eu só lembrava dessa referência no episódio do Narcos e do episódio histórico em geral, que até mais essas particularidades assim do envolvimento da guerrilha com os narcotraficantes, da Suprema Corte, assim, que a Suprema Corte da Colômbia também tinha era uma acusada de conivência, né, com os abusos do governo, e muitos deles também tinham suspeitas de terem ligação com o narcotráfico para poder chancelar algumas ações dos narcotraficantes, que tá, digamos, juntou tudo ali, né? Juntou magistrados corruptos com magistrados legalistas, então era um caldeirão, assim. E até eu acho que é muito por isso, né, Marcelo, que talvez isso tenha... por conta do quão confuso que é até hoje e tantos interesses que estão ali misturados, às vezes conflitantes, de todos os lados, talvez isso também tenha incentivado os realizadores do filme não bater o martelo, a não exatamente deixar um pouco de lado a contextualização histórica do que aconteceu, dos fatos, e investir nos conflitos humanos, ainda, como eu disse, sob pena de deixar, às vezes, meio vago demais, a gente ficar muito assim, fora de entender o que realmente, qual é o quadro que está por trás. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena muito ver o filme, porque ele passa assim, né? Ele já é curto e ele passa muito rapidamente, porque ele é muito tenso, eles conseguem efetivamente criar um ambiente angustiante mesmo, e afora ao que é encenado e filmado dentro daquele banheiro, está sendo constantemente bombardeado, leva tiros, etc. As únicas imagens que tem fora dali são imagens de arquivo, da cobertura né, televisiva, jornalística da época, que, aliás, são as mesmas imagens, né, que, como o Marcelo lembrou, estão lá no episódio de Narcos, daquela série Narcos, que aborda essa questão aí, envolvendo daí o ponto de vista e os interesses dos narcotraficantes e de Pablo Escobar. É isso, Marcelo? É isso aí. Novembro no cinema, então, que está entrando agora. Novembro é o nome do filme. Está entrando em cartaz essa semana nos cinemas. Encerramos por hoje, então, o nosso podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, está comemorando 6 anos agora, em 2025, e é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região com os Cine Bancários.
O programa é gravado aqui em Porto Alegre, no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica hoje nós temos o Diego Dornelles e fazemos aqui novamente o nosso convite para vocês seguirem o perfil do Cineclube Matinal, tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts. Lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar as novidades do cinema e também relembrar clássicos da sétima arte e também o que está rolando de novo nos streamings em séries e em produções feitas especialmente para esses formatos aí das plataformas. É isso, Marcelo? Isso aí, Roger. Isso aí, pessoal. Valeu. Então dá, até semana que vem. Tchau.